sou o professor Alexandre Valim, estamos de volta com o programa Educação. Essa semana estou muito feliz, estamos aqui com a professora Andréia Espíndola e nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades que ela anda fazendo aí pelo estado. Um pouquinho e já voltamos. Olá, professora. Olá. Estou muito feliz em nos reencontrarmos aqui no Simpro novamente e saber que a família cresceu, mas não vamos falar que família que é essa, né? Cresceu bastante. Mas antes de mais nada, me conta um pouquinho essa vida de professora, essa transição para escritora. Conta aí pra gente conhecer um pouquinho da sua história. Tudo aconteceu junto, né? Na minha sala de aula, eu comecei a perceber que os meus alunos, assim como eu, não conheciam a história do Espírito Santo. As pessoas me perguntavam o que tem para fazer no estado e eu me resumia a praia e shopping, como muitos dos meus alunos. E eu comecei a ficar um pouco assim curiosa e ao mesmo tempo comecei a me cobrar por que eu, capixaba, nascida em Vitória, não sabia da minha história. Comecei a pesquisar, vendo os meus alunos pintando livros de colorir que não tinha nada a ver com a nossa história, com o nosso estado. Pensei em fazer um livro que unisse esse momento prazeroso, sou professora de artes, com a nossa história, um livro que fosse bilíngue. Claro que não surgiu assim, né? Meus amigos professores foram me ajudando. Andréia, coloca um personagem. Andréia, coloca... Quantos anos como professora já? Deixa eu pensar aqui. Eu dou aula desde os meus 15 anos, dava aula de música. Então não faz muito tempo. Mas como professora de artes já tem mais de 20 anos que eu dou aula. E o livro começou quando? Começou com um convite de um diretor da escola que eu pintasse os muros da escola. E nesse momento a minha irmã falou: aproveita esses desenhos, faz um livro de colorir. Eu falei: será que vai dar certo? Tentei. Foram 2 anos de projeto, esse primeiro livro, 2 anos de desenho, de pesquisa. Ele começou em que ano? 2015, 2016. Eu fiz muitas revisões de desenho, de texto, de tradução, até que em 2018 eu consegui fazer, incentivada pela Lei João Bananeira, do município de Cariacica, a fazer uma tiragem. Esse aqui foi o primeiro, então? Esse foi o primeiro. Foi por esse aqui que começou tudo, toda a história. Sua nova história como escritora. Como escritora. Esse foi o primeiro livro. Mas aí você foi expandindo esse projeto, né? Aí nesse mesmo ano de 2018, uma criança me abordou numa das escolas que eu fui fazer contação de história e ele disse pra mim: você não tem livro para criança, você só tem livro para os maiores pintarem? Aí eu disse pra ele: não tenho, mas eu vou fazer. E aí cheguei em casa e comecei a desenhar o capixabinha, que também é para colorir, mas que tem uma forma diferente, exatamente. Texto em caixa alta. Esse aqui começou de desenho, mas ele também é da cultura capixaba. Sim, todo ele tem texto, tem datas, tem nomes de pessoas importantes, a data do convento, a data da Igreja do Rosário, a Basílica de Santo Antônio, em que ela foi inspirada. Então tem várias informações interessantíssimas. Esse aqui é o segundo? Esse é o segundo. Foi nesse que nós nos conhecemos, né? Foi nesse? Acho que foi naquele. Eu tô meio em dúvida, porque toda a gente lembra do capixabinha. O capixabinha, ele foi um presente mesmo dessa criança que foi um capixabinha que me deu essa dica, né? Então pensando nele, eu falei: vou fazer para um capixabinha, para os capixabinhas. Então ele aborda vários lugares do Espírito Santo. Inclusive vai na Pedra Azul, tá vendo o desenho? E desenho do lagarto, né? Que como é para criança, eu fiz o olhinho e a linguinha do lagarto para identificar os desenhos bem infantis para criança mesmo. E como tem sido esse caminhar? Olha, eu tenho tido uma recepção muito grande das crianças, das escolas, que eu vou na escola, faço contação de história, aí no final eles falam: desenha pra gente. Aí eu pego o papel e começo a desenhar para eles os lugares e eles amam. Começa a colorir, começa a pintar.
E eles se envolvem, porque eu falo assim, o capixabinha, ele é capixaba, mas ele não conhecia o Espírito Santo. Ele nunca tinha ido no convento. Quem já foi no convento? Eu já fui. Então você começa a perceber o quanto... eu nunca fui no convento, eu vou ter que ir lá, porque senão eu não vou conseguir responder a pergunta, né? Então é bem interessante o envolvimento deles. Como nós conhecemos muito pouco o nosso estado, né? E falo nós, assim, os próprios professores mesmo. Sim. Que eu acredito que a gente poderia estar inserindo as matérias com os conteúdos da nossa história, trabalhar Sim. isso, incrementar isso. A gente fala tanto em estimular o turismo, mas a nossa própria categoria tem sido pouco trabalhada. Bem, não sei se é uma impressão minha, mas eu vejo... Isso tem mudado, Alexandre, tem mudado porque eu tenho ido em muitas escolas e eu percebo como muitos professores me param e falam como esse material é importante porque a gente está fazendo. Ou seja, há um projeto que já está acontecendo e eles me convidam para ir na escola apenas como uma culminância do projeto. Então você vê que há um fomento muito grande entre os professores de trazer esse resgate da nossa história, da nossa cultura capixaba, do nosso capixabês, né? Nossa forma diferente de falar, muitas palavras, que as crianças estão nesse meio e amam. E o pilar da transformação começa por elas. Começa por elas. Gostaria de falar antes, professor, que nós estamos respeitando o distanciamento devido à pandemia. A gente está sem máscara, mas está aqui com um distanciamento. Só um minutinho e voltamos já já. Estamos de volta com o professor André Espíndola e vamos continuar nosso trajeto aí no Capixabinha e sobre tudo que ela tem produzido relativo à cultura do Espírito Santo. Professora, começou com esse que nós mostramos, Capixabinha, qual que foi o outro? O próximo foi das Três Santas, deixa eu mostrar aqui. Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. 3 municípios muito históricos, muito importantes, bucólicos, que têm uma importância econômica, cultural, histórica para todo o Espírito Santo. E esse livro é muito interessante porque ele está todo traduzido para o pomerano. Os outros estão em português e inglês e todos foi traduzido lá em Santa Maria de Jetibá. E a professora que traduziu esse livro, ela disse para mim: Andréia, eu nasci em Santa Maria, eu nunca saí de Santa Maria, nunca morei fora, mas eu nunca vi a minha cidade como você colocou, porque eu fiz um texto poético, rimado, e quando ela começou a ler, quando ela começou a traduzir, ela se emocionou. Então, para mim, como escritora, foi assim um retorno muito interessante do morador nascido na cidade. E ali é riquíssimo, né? Riquíssimo. Desde casalinho de preto, costural. Eu coloquei os museus que tem lá, eu coloquei o monumento ao imigrante, tanto em Santa Leopoldina quanto em Santa Maria. O colibri é dali também, né? De Santa Teresa, do professor Augusto Ruski. Que é o símbolo oficial do Espírito Santo, né? Símbolo oficial do Espírito Santo. Por isso que exatamente. O nosso símbolo é o colibri. Exatamente. A orquídea também, catileca, da nossa região. Ele foi responsável pela coleta de tantos exemplares das orquídeas, né, e dos colibris no nosso estado. É o patrono da biologia no Brasil, então assim, é muito orgulho sermos capixabas com essa história cultural, biológica, né? É muito interessante. Depois das Três Santas? Depois o meu patrão, lá da escola que eu trabalho, me parou, ele é muito crítico, e ele me parou e falou assim: Andréia, você só tem livro de pintar, você não tem livro de história? Eu falei: não, eu tenho sim, não tinha nada, mentira pura. Eu falei: agora eu vou ter que fazer. E aí eu sempre tive uma vontade de pesquisar sobre lendas. Sou professora de artes, então a gente sempre está falando da lenda do pássaro de fogo, da lenda do convento, da lenda do gênio do Penedo, da lenda da sereia de Marataízes, mas não tem mais nada. E aí eu fui atrás dessas histórias, dessas lendas, e tem muita história. Nosso estado, se você for no interior, você ouve muitas histórias. Tem outras lendas que eu ainda não coloquei no livro porque eu não tinha mais como colocar, que eu citei no Leremassa,
que esse que foi 10 lendas capixabas que nunca te contaram, que é interessantíssimo. Tem lendas de amor, tem lendas de superação, tem lendas de terror, tem lendas da maleta do Homero Macena, que está dentro do Teatro Carlos Gomes até hoje, ninguém sabe aonde. Então tem várias histórias interessantes. Depois eu fiz o Natureza, é um infantil, que é a história do Henrique, quando o Henrique tinha 3 anos, por isso chama Natureza, porque ele chegou em casa empolgadíssimo, dizendo que que ia ter um passeio com a Clash. E os desenhos são todos dele. Olha dentro como é que é. Todos os desenhos foram feitos por Henrique. Ele estava com 5 para 6 anos. Ele desenhou, ele pintou. E fala sobre meio ambiente, fala sobre reciclagem, fala sobre o uso da água, sobre o meio ambiente, né? Nós não podemos ir para a praia. Eu falo sempre com as crianças que a tartaruga do casco de couro fica tão triste quando a gente deixa lixo na areia do mar. Então, assim, porque de noite a onda vem, carrega aquele lixo todo e leva para o mar. A tartaruga pensa que o lixo é o quê? Comida. E vai fazer o quê? Morrer. Pois é, a gente quer isso? Não. Então eles já ficam pensando, já vão para a praia, não vão deixar lixo na areia. Então é um trabalho bem legal. E depois? Depois, ano passado, em plena pandemia, eu tinha um projeto de fazer o Capixabinha colorido. E tudo começou a dar errado, se atrasar, e eu falei assim, vou fazer. Esse aqui. E aí eu fiz o Capixabinha. Esse projeto é um projeto grande, que eu estou começando com esse primeiro. Ele visita toda a região metropolitana e depois ele visita todas as regiões capixabas. O legal desse livro é que ele é musical, Alexandre. Muito interessante. Eu estudando com o Henrique na pandemia, livro da escola, tinha escrito assim, cantigas populares no Brasil. Então tinha várias cantigas que eu não conhecia, porque não é da nossa região. Mas tinha uma que eu falei, opa, essa aqui eu conheço. Eu falei, vamos cantar, meu filho, vamos lá. A alface já nasceu, a chuva quebrou o galho. Mãe, esse eu conheço. Ele estava com 7 anos. Aí eu falei assim, meu filho, vamos ver de onde é? Cariacica. Na hora que eu vi Cariacica, eu falei, oi? Fui pra internet correndo pesquisar, perguntei para Cariacica. Esse livro estava pronto, troquei o texto dele todinho para o ritmo Alface já nasceu. Então quando você vai no convento, ele canta assim: minha aventura começou lá no alto do convento, meu cabelo arrepiou com a visão do monumento, eu fiz oração, pedi proteção, de fé eu me alimento. Então ele vai cantando o livro todo. A gente fez um vídeo, eu e a professora Jucimara de História lá da escola, lá na escola mesmo nós fizemos, com o apoio da escola, e gravamos o vídeo, colocamos no YouTube. A criançada, assim, aproveita, que vai cantando, vai passando as páginas, vai cantando e vai lendo e aprendendo, conhecendo o Espírito Santo. E depois isso aqui? Que eu fiz também com o apoio da Lei Aldir Blanc, que foi Ler é Massa. Esse livro é massa, porque ele fala de mais de 40 nomes de municípios. Então tem uma parte aí que você tem um casamento, procura aí um casamento mais pra frente aí. Aí, mais um pouco, esse aí. Ele fala no livro, eu estava comentando que como é importante a gente ler, porque lendo você consegue ir no casamento de Muniz Freire com Colatina. Você sabia que Muniz Freire foi casado com Colatina? Não sabia, não. Me conta essa história. É uma história muito legal dos nossos nomes, né? Uhum. Dos nossos. Fala de Peçanha Póvoa, que foi escrever o nosso hino. Então fala de vários nomes, fala de Guarapari, que é um nome indígena, fala de Pinheiros, que era uma pessoa, né, que existiu, que ele tinha um restaurante, Ponto Belo, fala de vários municípios do Espírito Santo, fazendo com que a criança pesquise. Aí estava falando assim, lendo, eu descobri que Água Doce do Norte tem costume de tomar café ralo e doce, por isso que surgiu o nome do lugar. Então, assim, são muitas curiosidades que nós temos no nosso estado que às vezes se perde, as pessoas não conhecem, e ele incentiva o livro a você pesquisar e você ler. No final você descobre que ler é massa. Professor,
Tá muito bom nossa conversa. Infelizmente chegamos ao fim da nossa conversa. Dá uma breve saudação para os nossos companheiros, para os seus leitores. Eu quero agradecer a Simpro por essa oportunidade. Quero agradecer a tantos professores pelo apoio, porque eu tenho recebido muitas mensagens de apoio. Continua, André, você podia escrever sobre isso, André, podia escrever sobre aquilo. E eu vou coletando essas informações, vou trabalhando. Tenho trabalhado bastante, tem muita novidade boa. Uma delas é o nosso desenho animado do Capixabinha, que em breve vai sair, que vai ficar muito bonito. Quando estiver saindo aí, você fala com a gente. Claro, para dar entrevista aqui. Prometo para você, professora, que a professora vai voltar aqui em breve. Okay. O papo foi maravilhoso, a conversa maravilhosa, por isso foi tão rápido assim. A gente se encontra no nosso próximo encontro com o programa Educação. Até breve.